Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui a mais um programa onde nós vamos refletir sobre a nossa vida e a nossa capacidade de desbravar novos horizontes, desbloquear novas habilidades. Que nem algumas pessoas chegam para mim e falam assim: Fernando, eu não tenho mediunidade, né? Como que eu faço para ter mediunidade, para desenvolver minha mediunidade? Ou uma outra pessoa que chega assim para mim, né? Uma pessoa que de repente eu atendo no dia a dia, né? Dos meus atendimentos, das sessões que eu realizo, assim: Fernando, mas eu não tenho vontade de fazer tal coisa, né? Até gostaria, porque uma coisa é quando a gente sim não tem vontade, mas também não gostaria, né? E a outra é até gostaria de fazer, admiro quem faz, mas parece que eu não tenho habilidade, não tenho o ânimo, não tenho a destreza, né? Ah, gostaria de aprender um novo idioma, mas dá um trabalho, né? Só de pensar, não sei o que, não sei o que. Então, tá. Então vamos pensar o seguinte. Nós estamos na nossa mais nova versão, né? Essa encarnação. Ou seja, a gente já teve várias encarnações aí. Em cada encarnação, a gente naturalmente já trouxe consigo determinadas habilidades, determinadas características, favoráveis ou não para essa ou aquela atividade, e em paralelo, a gente pôde ainda desenvolver alguma coisa nova. Um novo interesse, de repente, né? A gente iniciou algum outro tipo de desenvolvimento de uma característica nossa, que pelo fato da gente ter iniciado lá no passado, fez com que, ao longo das encarnações que sucederam, a gente fosse talvez aprimorando aquilo e desenvolvendo facilidade com essa nova coisa. Ou seja, eu não tinha habilidade, de repente, para trabalhos manuais. Mas daí, na encarnação X, eu comecei a desenvolver trabalhos manuais, peguei gosto por aquilo, fui aprimorando técnica, fui treinando até a musculatura do meu corpo e ela foi adquirindo uma memória de como desenvolver, de como fazer, de como se articular, etc. E aquilo, depois de um tempo de eu praticar, que no começo não foi fácil, se tornou um hábito. E além de hábito, se tornou uma prática facilitada. Eu consigo fazer com facilidade. Olha que legal, desenvolvi essa habilidade, vou carregar comigo na minha memória espiritual, talvez numa encarnação futura, dê vontade de eu botar em prática aquilo novamente, eu já trago aquela memória comigo, eu vou ter mais facilidade para desenvolver. Ou seja, em cada encarnação, além de todas as habilidades que a gente já desenvolveu, características que naturalmente a gente foi lapidando, existe a oportunidade ainda da gente conhecer novas coisas, da gente aprender novas coisas, da gente adquirir novas habilidades, porque potencial todo mundo tem para fazer qualquer coisa desde que queira. Ah, mas eu tenho uma voz de taquara rachada, eu gostaria muito de cantar que nem a Celine Dion. Talvez você não vai cantar igual ela. Aí você vai conseguir, em alguma medida, né, cantar uma outra coisa, dentro de um outro estilo que se adapte a você. O grande ponto é esse. Às vezes os seres humanos comparam as suas características e habilidades com a de outras pessoas que de repente já têm uma facilidade, trouxeram, quando envolve a estrutura física, uma estrutura muito favorável ainda para desenvolver esta ou aquela prática. Não dá para comparar. A gente tem que entender, tá, em que eu naturalmente já sou bom, porque muito provavelmente eu já trago isso bem desenvolvido em mim, posso ter iniciado isso numa outra encarnação, né, vai saber. E o que eu gostaria de fazer, e eu posso adaptar, me adaptar, adaptar as minhas características pessoais para fazer aquilo do meu jeito. Então não vai ser igual de outra pessoa, vai ser do meu jeito. E isso vale para a tal da mediunidade, né, como para quaisquer outras coisas. Então quando eu falo, né, para a gente desbloquear novas habilidades e novos interesses, o interesse vem a partir do momento que a gente olha para uma coisa que até então a gente não sabia que a gente poderia fazer, ou a gente não conhecia, e passa a, no mínimo, refletir a respeito. E se eu fizesse? E se eu me envolvesse? E se eu me permitisse? Né? E a gente vai lá em busca disso. Então, tomando, por exemplo, a tal da mediunidade, então as pessoas podem dizer, não sou médium. Ponto. Todo mundo é médium. A grande questão é que, por vezes, podemos já ter desenvolvido a habilidade mediúnica ao longo de encarnações passadas e na encarnação atual a gente está aqui, já com ela mais latente, né? Só para aflorar em determinado momento.
A mesma coisa quando ele fala mediunidade, né? O médium é aquele que intermedia, né, as comunicações, etc. e tal. Quando a gente fala de intuição, paranormalidade, está falando muito mais de poderes psíquicos, né? Mas vamos colocar tudo num bolo só, numa cesta só, para ficar mais fácil da gente entender? Então, suas características psíquicas, mediúnicas, intuitivas, enfim, está tudo no mesmo bolo aqui. Suas capacidades sutis, né? Seus dons sutis. Você pode desenvolver, se você quiser, na encarnação atual. Você tem que ter o interesse, a vontade e praticar. Talvez você saia dessa encarnação aqui já tendo desenvolvido um pouco. Talvez você não vai ser aquele super, hiper médium que você, de repente, olha, bate o olho e fala, nossa, eu queria ser super... Você vai fazer a sua parte dentro de suas limitações. Talvez em encarnações passadas você nunca tenha tido interesse em desenvolver dons mediúnicos. E na vida atual você tem. Você vai ter que começar. Ah, mas é difícil, porque vai envolver estudo, porque vai envolver prática, porque eu tenho medo, porque... Medo de coisa nova, muita gente vai ter. Mas se a pessoa não transcende esse medo a partir da força de vontade para superá-lo com coragem, coragem não é não ter medo, viu, gente? Isso é ser destemido. Coragem é agir apesar do medo. Então, assim, se você não for corajoso no sentido de vou com medo mesmo, né? Você não vai começar a coisa nova. Né? Eu não estou aqui incentivando ninguém a pular de avião para ser corajoso e tentar coisa nova nesse sentido, não é isso, tá? A não ser que a pessoa realmente queira. Mas o ponto aqui é iniciar coisas novas para desenvolver novas habilidades. Tem aquela expressão que é do ser humano ser polivalente, né? Uma característica, sabe fazer muitas coisas, conhecedor de várias coisas, e de repente toca violão, e de repente lida com planilha de computador, e sabe programar e mexer com inteligência artificial, e sabe filmar e editar vídeos, né? Que nem a nossa produção maravilhosa. Então, sabe fazer muitas coisas, né? Essa produção polivalente. Então, assim, por que as pessoas elas se tornam polivalentes? Porque elas têm o interesse em desenvolver várias habilidades e elas não se limitam a uma ou outra coisa. Elas se permitem expandir e conhecer mais. Então, não basta ficarmos restritos, né, a um pequeno conhecimento. A gente precisa ter a vontade e o interesse de adquirir outros mais. E a partir do momento em que a gente decide desbravar esse novo caminho, aí novas portas se abrem. Novas portas que destravam em nós até mesmo memórias anteriores, né, que vão contribuir para acelerar o nosso processo de aprendizado. Quer saber mais a respeito? A gente vai falar no próximo bloco, fica comigo, de volta. Estamos de volta! Parte 2 do nosso programa, a gente falar sobre como desbloquear, né, as novas habilidades, novos interesses. A partir do momento que de repente você achava, por exemplo, que não tenho talvez habilidade para isso, para aquilo, e você inicia algo novo, é como se de alguma forma a sua mente destravasse. Por você entrar em contato com aquele conhecimento, com aquela nova oportunidade, aquela nova prática, né? O seu inconsciente desbloqueasse aquilo que você já aprendeu em relação a essa nova coisa, né? Numa outra encarnação, por exemplo. Você entra em sintonia com algo teoricamente novo, ou aparentemente novo, mas que se você já teve contato com aquilo numa encarnação passada, o seu inconsciente vai fazer o link, ele vai te conectar com aquilo, vai facilitar o seu processo de aprendizado. De repente, uma pessoa que talvez nunca tivesse tido contato com aquilo em nenhuma encarnação, vai levar um tempo X, você pode levar um tempo X menos 2, menos 3, né, por você já ter tido contato. Só que como eu vou saber se eu já tive? Talvez não saberemos. Vamos saber na prática, vamos saber fazendo. Quanto mais facilidade a gente tem para desenvolver uma coisa, muito provavelmente é porque aquela habilidade ou algo muito próximo daquilo a gente já teve a oportunidade de desenvolver. A gente já treinou, como eu disse, né, as nossas articulações, o nosso corpo, nossa musculatura para isso, o nosso intelecto para isso. Vou aprender um novo idioma, né? Qual a facilidade que eu tenho? Depende. Quantos idiomas diferentes eu já estudei em encarnações passadas? E o quão motivado eu estou para aprender na encarnação atual. Esse é um ponto importante. As coisas se tornam muito mais desafiadoras ou difíceis para nós à medida que nós não estamos motivados a aprender. Quando existe uma motivação forte o bastante, forte o suficiente para a gente aprender algo, meus queridos, mas não tem nada que nos segure. Vocês sabem disso, quando vocês estão motivados, quando vocês estão com vontade de algo. Para ver um ser humano, quem está apaixonado sabe muito bem disso, a motivação é enorme, né, para fazer as coisas. O pessoal atravessa a cidade, atravessa um país inteiro para ver um outro ser humano, né? Não é assim que funciona? É o mesmo com novos interesses e habilidades aqui. Eu tenho vontade de aprender algo porque algo me motiva, existe um propósito ali. Quando eu consigo estabelecer um propósito, um objetivo, para algo novo que eu tenha que desenvolver,
aquilo se torna mais fácil, porque a gente tem vontade, dá gosto de aprender. Eu lembro quando eu fui aprender tarô, fiz um curso maravilhoso de tarô, e eu estava super motivado. Então, o estudo de cada uma daquelas lâminas, todo aquele conhecimento, toda aquela informação, por mais informação que tivesse, e o estudo do tarô, voltado ao autoconhecimento, aprimoramento pessoal, para a gente entender várias coisas, ele é profundo, tem simbologia nas lâminas ali. E quanto mais motivado a gente está para aprender, mais fácil o aprendizado se torna. É diferente quando a gente está na escola, por exemplo, e tem uma matéria lá que a gente não gosta, fala assim, mas eu estou nessa escola, eu sou obrigado a passar de ano, eu tenho que tirar nota boa nessa matéria que eu não gosto. Aí parece que o estudo é penoso, é desafiador. Mas a gente vai aos trancos e barrancos, mas vai. Agora imagine quando você está motivado, quando você gosta da disciplina, daquela matéria toda. Não é bom? Então eis o ponto que eu deixo aqui como um desafio. Desafie-se a entender o seguinte, eu gostaria muito de fazer tal coisa. Como eu posso encaixar ali uma motivação diária ou semanal que seja, para que eu vá, sinta bem-estar, prazer ao fazer aquilo. Enquanto uma nova realidade não faz parte do nosso dia a dia, aquilo para nós está distante, né? Fala assim, não tenho ânimo, não tenho motivação para fazer. Estudo espiritual, que isso, estudar sobre espiritualidade, não sei o que, estudar sobre mediunidade, autoconhecimento, para quê? A hora que a gente começa a entender que determinados temas, práticas e estudos são importantes para nós, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde física, emocional, mental, espiritual, o benefício que isso vai trazer para nós acelerarmos nosso processo evolutivo, por exemplo, né? Nos tornarmos pessoas mais perspicazes e com isso a gente obter e aproveitar mais oportunidades aqui no mundo físico, aí pronto, é o que a gente precisava, né? Então o desafio é esse, encontre motivação nas coisas ou associe aquilo que você está fazendo a uma motivação maior. Estou fazendo tal coisa para chegar naquele objetivo. Sem objetivo, gente, a gente não vive. Você vive para quê e pelo quê? Você se desenvolve para quê e pelo quê? Né? Bem, quando você está interessado... É muito legal comparar essa experiência, né, que eu estou trazendo aqui com os interesses dos seres humanos por outros seres humanos. Porque quando uma pessoa está apaixonada por outra, ela vai lá, vai se arrumar, ela tem motivação para se arrumar, né, para cuidar do físico, da saúde, né, do bem-estar, alimentação. Não é isso? A partir do momento em que perde-se esse interesse, fala assim, tô bem. Se a pessoa não tiver uma automotivação, interesses próprios para o seu próprio bem-estar, se isso não for forte o suficiente para si, ela se larga, ela se esquece. A vida perde sentido, a pessoa já nem quer sair de casa para fazer coisas diferentes, não quer ver os outros, né? Se isola, não se cuida. Não cuida do corpo, mente, emoção, né? E o espiritual. O que te motiva a ir em busca desses cuidados, né? Então, essa provocação aqui ela é muito importante, porque é impossível desbloquear novos interesses, novas habilidades, se a gente não colocar ali algo que nos motive, que faça a gente ter a força de vontade para ir em busca. E no começo é desafiador mesmo, a gente tem que sair da inércia, é que nem carro parado. Você pode ir lá, tá, tudo bem, ele está num local plano, né? Mas você desativa o freio de mão do carro. Aí você vai lá empurrar ele, porque parece que ele não está querendo pegar no tranco. Tá difícil ali, você tem que empurrar. Mas você empurra, né? É a gente tem que pegar no tranco também, às vezes precisa de um empurrão. Aí no começo é desafiador, mas depois que a roda começa a girar, o carro começa a se movimentar, fica mais fácil. E é assim conosco também. No primeiro momento, algo novo para você pode ser desafiador de ser iniciado. Mas depois que você começou, que você já entendeu como é que funciona aquilo, vai pegando prática, vai se tornando um hábito, você vai treinando a sua vontade, e aí é só continuar, é não desistir. Porque às vezes, depois que a gente desiste, fica um tempo, para, não sei o quê, não tem a disciplina, a gente pode desmotivar de novo. A gente tem que ter a motivação constante. Nós temos que ser automotivados. Não espere que alguém fique lá, vamos, que nem treinador, né, coach, né, vamos, você consegue. Não, você tem que ser o seu próprio agente de motivação. Do contrário, né, você vai esperar que os outros façam isso por você, às vezes nem pagando o personal trainer na academia, o ser humano vai para o treino e faz direitinho. Então assim, a gente tem que adquirir a disciplina.
Não esperar que o outro faça por nós ou nos incentive ou motive. Às vezes o outro pode ser importante. Então, se você percebe que se sente mais motivado quando tem mais pessoas junto de você, né? Naquela mesma vibe, então vale a pena. Vai em busca de pessoas que, assim como você, estão naquela frequência, estão naquela vibe, estão com os mesmos interesses. Um pode motivar o outro. Mas quando o outro não for, você tem que estar com a motivação alta o suficiente para poder dar continuidade ao processo. Vale para novas habilidades diversas, né? Novos idiomas, novas práticas, né? E isso no dia a dia. O que você tanto gostaria de fazer e que só depende de você começar? Pense nisso, tá bom? E era isso que eu precisava trazer para nós refletirmos hoje. Espero que você tenha aproveitado bastante. Convido você a me acompanhar nas redes sociais. Só digitar lá, Fernando Vidia, saber mais sobre o meu trabalho no meu site fernandovidia.com.br e manda mensagem, contribui aqui com o programa também, além do visível, fernandovidia.com.br. Vou ficando por aqui e vejo você no próximo programa. Super beijo, um grande abraço e desejo uma excelente vida para todos nós.